Ô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Vamos falar da vitória do Vasco? Vamos? Vamos sim. Vamos trazer o técnico Emílio Faro, que teve o nome gritado pela torcida. Vamos trazer aí a nossa opinião e a mais bonita vitória do Vasco até agora no Campeonato Brasileiro, com certeza. Time com outra cara, 4-0 em cima do CRB, e poderia ter sido demais. E o garoto Eginaldo, aos 17 anos, o maranhense de Monção, o Eginaldo deixa sua marca, fazendo o quarto gol do Vasco, e aquela emoção toda do garoto, sensacional. Tudo isso depois que você se inscrever no nosso canal, é esse o nosso pedido. Você não paga nada para se inscrever e acompanhar o nosso trabalho aqui no YouTube. Estou deixando a descrição aí embaixo, Wellington Campos FC. Você habilita o sininho, né? Marca ali o sininho para receber os nossos vídeos e dá o joinha para fortalecer o nosso trabalho. Vamos falar de Vasco? Depois da vinheta, roda a vinheta aí! Muito bem, minha gente. Ó, antes de falar do Vasco, deixa eu te pedir para me acompanhar nas minhas redes sociais também. Tem muita informação lá no Twitter, o Eling Campos. Estou deixando a descrição aí do Twitter para você. E no Instagram também é o Wellington Campos FC. É o mesmo título, né? É o mesmo endereço do nosso canal no YouTube. A descrição tá aí também para você seguir e fazer conosco um trabalho legal. Faltaram 3 vascaínos para 20 mil pessoas hoje aqui em São Januário, nos 4-0 do Vasco em cima do CRB. O time foi comandado pelo Emílio Faro e olha, sem qualquer medo de errar, o Vasco fez seu melhor primeiro tempo. Os 20 primeiros minutos foram sensacionais, intensos, maravilhosos. Nenê comandando a meninada, o Andrei, que agora é camisa número 8, também jogando de maneira sensacional, fez 2 gols, o artilheiro Raniel também apareceu e no finalzinho o garoto Eginaldo, de 17 anos, ele que até o ano passado jogava pelada lá no Maranhão, hoje teve o prazer, teve a emoção de fazer seu primeiro gol com a camisa do Vasco. E que festa essa torcida fez aqui em São Januário. Vasco foi então a 38 pontos, está isolado na segunda colocação. No domingo volta a jogar aqui em São Januário, vai pegar a equipe da Chapecoense. É a chance de mais 3 pontos. Tem a estreia do Alex Teixeira, que já está regularizado no BID da CBF, a documentação dele está ok. Vasco que vai anunciar mais reforços e sem fim. O Vasco aí buscando mais um trabalho importante. Jogo com a Chapecoense. Vamos trazer então o que disse o técnico Emílio Faro. Para muitos, não precisa outro técnico não, deixa ele. Até chegar a SAF, que vai ser votada no dia 7 de agosto, lá na sede do Calabouço. Vamos ouvir então o Emílio Faro falando desta vitória. Queria saber das suas impressões do time hoje e sobre a continuidade do trabalho. A gente sabe que tem mais um jogo aí pela frente, mas o Vasco tem um turno inteiro pela frente. Sobre o senhor continuar à frente do time. 1, o senhor gostaria? 2, é possível dentro do contexto que você já sabe que virá pela frente? Boa noite. Boa noite, Felipe. Primeiro, o coletivo é o sinônimo da conquista, né? Um time que coletivamente é forte, a tendência e a aproximação da vitória é muito grande. Concernente a essa situação de... Cara, o Emílio... Cara, eu venho falando isso muito, as pessoas batem muito nessa tecla. O grau de importância do Emílio é nenhuma perante ao coletivo que você falou. O coletivo é que vai colocar o Vasco no lugar devido, que é a Série A. Hoje nós comemoramos muito o primeiro gol, porque representou um pouco dessa coletividade. A análise de desempenho aproximou da gente, mostrou uma maneira
na qual o CRB marcava, e mostrou uma jogada do Nápoles, no campeonato italiano. E aí, nessa apresentação, a gente fechou com os jogadores que a gente faria essa jogada, treinou a jogada, e num ambiente que estava descontraído, a gente falou que a jogada seria a napolitana. E o primeiro escanteio que teve, eu virei e falei, vai sair a napolitana, e saiu o gol. Então, isso gera um contágio de alegria e mostra o que é coletividade. A torcida do Vasco pode ter certeza que o ambiente hoje, dentro do CT, no trabalho que é realizado por todo o grupo, é uma coisa que eu, dentro de muitos anos de futebol, pouco vi. É uma situação muito voltada para o melhor para o Vasco. Se eu vou estar à frente, eu sei que eu vou estar em algum lugar, na frente, do lado, eu vou estar dentro do contexto, ajudando aquilo que me for solicitado para aquele momento. Não vai faltar medição de esforço para a gente estar ajudando ao Vasco nesse acesso à Série A. Em que contexto? Não sei. O próximo jogo. Nós temos agora um momento que, diante da vivência que eu tenho, é um momento difícil do acesso, que vai aproximando o final e vai gerando ansiedade. Então, a maneira pela qual a gente vai lidar com isso é encarar cada jogo como mata-mata. Se o Emílio vai estar à frente, o Emílio vai estar do lado, eu vou estar em algum contexto no Vasco da Gama. Ok? Emílio, boa noite. Boa noite. Esse espírito de coletivo que você falou, parecia estar perdido nos últimos jogos que o Vasco perdeu. Como que foi a conversa na preleção? Foi, vamos voltar ao que a gente era no início? A gente tentou resgatar um ambiente bem otimista, a gente acionou todos os setores do clube, a gente teve um trabalho na véspera brilhante da nossa psicóloga, Maíra, e a gente conseguiu, dentro de todo esse ambiente de atuação de todos os profissionais, resgatar o otimismo. E na conversa, a gente falou que otimismo não garantia bênçãos, mas a atitude garantia, aproximava as vitórias. Esse foi o ambiente que a gente procurou para esse jogo aqui contra o CRB, sabendo que a gente ia enfrentar e enfrentou um adversário muito difícil, um adversário que estava 10 jogos sem perder, um adversário que estava criando muita dificuldade contra todos os jogos, e a gente teve uma facilitação por fazer um gol no início da partida. Emílio, Wellington Campos, Rádio Tupi. Queria te perguntar, primeiro, uma curiosidade. Vai ser fácil dormir hoje? E depois queria que você falasse dos garotos. Do Andrei, 2 gols, do Marlon e principalmente do Eginaldo, desse garoto que marcou o primeiro gol, terminou o jogo, desabou, foi batizado lá pelos companheiros. Eu queria que você falasse desses garotos aí que a gente sente como fosse filhos, né? O Vasco sempre foi uma potência com relação ao futebol de base, ao futebol de revelar jogadores. A gente pode enumerar aí, vai faltar página no livro para enumerar todos os jogadores que foram revelados para o Vasco. Nós estamos aí com uma leva que já vinha atuando no profissional dos crias, né, que eles mesmos falam, eles chamam dos crias, e agora se incorporou o Marlon e o Eginaldo. Com certeza a torcida vai ter muita alegria com esses atletas. E concernente a dormir, desde que eu nasci, a minha grande dificuldade, eu não durmo. E eu vou pagar um preço lá na frente. Emiliano, aqui Pedro Gambardelli da Rádio Alta Conexão. Parabéns pela vitória. Obrigado. Emiliano, você comentou sobre o senso de coletividade hoje. Qual foi o momento assim de você poder colocar, já que os meninos da base, a gente sabe como que é nesse momento de transição. Hoje você aproveitou a oportunidade que já estava meio que resolvido o jogo para poder lançar esses meninos. Para você, qual que é a importância de ter essa sequência num lance, num jogo mais tranquilo, entre aspas, assim, para poder lançar esses garotos e ter a oportunidade de sequência para até o final da temporada? Bem, quando o ambiente é hostil, né, o ser vivo tende a se fortalecer. Quando o ambiente é confortável, ele procria, né?
E a gente tem uma situação de lançar no ambiente mais confortável, de vingar. Mas eu queria falar de um atleta, aproveitar a oportunidade. Nós temos um atleta que dia a dia, no treino, salta os olhos e é a unanimidade de todos. E esse atleta estava tendo um pouquinho de dificuldade de entrar. E a gente aproveitou uma oportunidade também. E aproveitando esse clima tão favorável, gostaria do pedido de um acolhimento maior para um atleta que tem um potencial incrível chamado MT. Ele entrou na partida e é um jogador que, no dia a dia, a gente olhando o futebol dele, é de saltar os olhos. Então, um pouquinho mais de compreensão e de perdão se a torcida acha que ele errou com alguma coisa. É um pedido que eu faço. Professor, em relação ao jogo contra a Chapecoense, tenho certeza que vocês observaram muito mais os jogos do CRB do que contra a Chape. Mas é o primeiro jogo do Alex. E o que o senhor projeta para a utilização dele? Dá para ele jogar fisicamente o jogo inteiro? O senhor observa ele neste contexto do Vasco? Centroavante, meia, ponta? Fica à vontade. Obrigado por ficar à vontade. O que acontece? Nós temos, dentro do nosso grupo, reuniões constantes, né? E está marcada uma reunião amanhã com todos os setores do clube para definir justamente tudo isso que você me perguntou. Então, domingo, você vai saber o quanto tempo ele jogou, porque a definição disso tudo aí é amanhã. Até a conversa com o próprio Alex, como ele está se sentindo. É um jogador diferenciado e dentro do diferenciado dele, ele cabe em qualquer posição dessa. A gente vai conversar para fazer a coisa certinha, para fazer a coisa tranquila, sabendo que ele é o nosso plus. Emílio, para o jogo de domingo contra a Chapecoense, tem esse ambiente favorável, né, a estreia do Alex Teixeira. O que esperar do Vasco para esse jogo? Esperar essa química que aconteceu hoje, né? A química do pessoal da torcida com a equipe, a entrega dos jogadores. Cada jogo tem que ser uma final, a gente tem que encarar com uma final. É assim a característica da competição. Cada jogo com característica de final. E é com a característica de final que a gente vai levar essa partida. Nós vamos enfrentar uma equipe, sem ainda ter observado direito, com um treinador que conhece a equipe do Vasco, um treinador experiente na competição, um jogador que pode trazer uma situação de dificuldade para a gente e a gente não pode perder a paciência no jogo. Então é um jogo para a gente estudar ainda e trazer esse jogo como mais uma final. Queria saber de você sobre o Nenê, né? Que partida sensacional ele fez. Ele joga bem, ele puxa o time. É isso mesmo? O Nenê é um atleta consagrado, né? Falar do Nenê, qualquer coisa que eu fale, fica redundante. O Nenê é um atleta, e eu acho que ainda será um tempinho nesse nível, um atleta de ponta. Professor, para encerrar, eu queria que você mandasse um recado para o torcedor vascaíno, que mais uma vez compareceu em peso aqui em São Januário e apoiou o time do início ao fim. Domingo, mais uma decisão. E a gente conta com essa química, com essa energia, com o entendimento que hoje a gente teve uma facilitação maior, porque a gente fez um gol no início, e aí acreditar nos 90 minutos, e acreditar em toda a dinâmica do placar, do jogo, acreditar numa... Cara, eu tenho maior vontade, mas eu não gostaria de tomar um gol, mas o lema, o Vasco é um time da virada, é uma coisa que me empolga muito, cara. Então, de acordo com a dinâmica do placar, a torcida apoiar até o final. Obrigado. Aí o Emílio Faro falando desta vitória vascaína. Sem dúvida um momento muito importante para o Vasco nesta sua volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Tanto ele quanto o Cruzeiro caminhando bem, precisava voltar a vencer, reconquistar a confiança do torcedor e o principal, apresentar um belo futebol. Hoje aí todos os jogadores estiveram muito bem. Peck cresceu de produção, o Figueiredo cresceu de produção mais uma vez, o Raniel muito arisco, oportunista. E olha que o goleiro da equipe do CRB fez defesas importantes, senão o placar seria mais elástico. E o Vasco tem
essas joias aí. O garoto Andrei, que já é uma realidade, o Marlon Gomes, que entrou no lugar do Figueiredo, e também o garoto Aguinaldo, que fez o seu primeiro gol no time principal do Vasco da Gama. Domingo tem mais aqui em São Januário, Vasco da Gama e a equipe da Chapecoense. É o torcedor que já comprou todos os ingressos, feliz da vida. O Vasco na Justiça ganhou o direito de voltar a jogar em São Januário, não, no Maracanã. Só que já tinha vendido todos os ingressos para enfrentar aqui a Chapecoense, fica para uma próxima oportunidade. O próprio Flamengo chegou que não quer briga, não. Se tiver vaga na escala aí de jogos, na semana, no Maracanã, vai ceder para o Vasco. E se continuar ganhando desse jeito, São Januário vai ficar pequeno. E aí o Vasco vai fazer mais jogos lá no Maracanã. Tá falado? Tá gostando do nosso trabalho? Dá um like, né? Aquele joinha. Se inscreve no nosso canal, Wellington Campos FC. A inscrição está aí embaixo. E eu quero também te pedir que nos siga nas nossas redes sociais. Não paga nada para nos seguir, tá bom? Habilite o sininho também. Parabéns à torcida do Vasco, que fez uma grande festa. 19.997 torcedores do Vasco estiveram aqui em São Januário. Fiquem com Deus. De São Januário, Wellington Campos.